Você sabia que o jeito que você apresenta o seu orçamento, você pode perder a venda mesmo o cliente gostando do seu portfólio? Saber montar um orçamento profissional, um orçamento claro, um orçamento onde o cliente não tenha dúvida. Como diz o meu sócio aqui do estúdio, quem tem dúvida não compra. Então, é tudo isso que a gente vai desenvolver aqui. Mas antes da gente seguir no vídeo, se esse assunto te interessa bastante, já deixa o seu like aí e se inscreve no canal para que você possa saber quando a gente tem mais conteúdos aí bem legais e aí você acompanha o canal aqui com a gente. Eu sou Paulo Emura, eu sou fotógrafo e professor de fotografia há quase 30 anos, autor do livro Posso Viver de Fotografia. O assunto de hoje é pouco comentado, mas é extremamente importante, porque nós fotógrafos e muitas empresas, na verdade, quando faz um orçamento, só pensa na parte deles, na venda, em como se precaver das coisas, mas nunca pensa em como esse orçamento está chegando na visão do cliente, como ele interpreta esse orçamento. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o que é um orçamento. Não é só, olha, o meu trabalho custa tanto, é muito mais do que isso. É a primeira peça de todo um sistema de vendas. Você tem um bom portfólio, você responde o WhatsApp rapidamente, mas se você manda um orçamento ruim, não gera credibilidade. Isso é muito perigoso. Então vamos entender o que a gente pode ou não fazer num orçamento. Eu vou começar falando aqui para vocês o que não se deve ter num orçamento, porque provavelmente é o que a maioria de nós fazemos, inclusive eu já fiz isso no começo de carreira e aprendi na pancada que não se deve fazer. E ainda não se esqueça que no final do vídeo eu vou te dar umas dicas bônus que é para fechar com chave de ouro esse entendimento do que é um bom orçamento. Termos vagos. Você já colocou no seu orçamento termos assim como ensaio completo, tratamento básico? Para pensar. O seu cliente sabe o que é isso? O que é um ensaio completo? Lembre-se, o seu cliente não é do ramo de fotografia, ele não sabe o que é um ensaio básico, ou ensaio completo, ou ensaio médio, ou meio ensaio. Ele não sabe o que é um tratamento completo, ou um tratamento básico. Então você tem que ser muito claro naquilo que você faz. Lembre-se, o orçamento é uma peça de vendas, ele é um documento, sim, mas ele também é uma peça de venda. Então você não pode colocar termos que deixem dúvida para o cara, porque o cara vai falar assim, mas é tratamento básico? E se a foto que ele fez lá da minha casa tem lá um extintor que não era para ter e tá feio, será que eu posso pedir para ele tirar? Ele vai cobrar isso de mim? Não tá claro. Então você precisa explicar isso para ele. Outra coisa, o cliente entrou no teu site, por exemplo, o meu site, se vocês quiserem entrar aqui para dar uma olhada e ver como é que tá o meu site tem lá as minhas fotos e tal, mas tem um botão do WhatsApp, ele vai direto pro WhatsApp. Aí o cara entra lá e fala assim, quero orçar com você, isso, aquilo. Tá, você entendeu, nem... Oi, tudo bem? Obrigado pelo contato, tal, não sei o quê, ok, vou te mandar o orçamento. Aí você faz o cálculo do orçamento, né? E aí manda assim, vai custar R$700. Isso não é orçamento, não é assim que funciona, isso não gera credibilidade. O que eu costumo fazer? O cara entrou no meu site, mandou mensagem, olha, eu preciso de um orçamento assim, assado e tal. Oi, fulano, lembra, falar o nome. Oi, fulano, tudo bem? Muito prazer, aqui é o Paulo, estou muito contente pelo seu contato, deixa eu ver como eu posso te ajudar, deixa eu ver se eu tenho alguma dúvida aqui. Aí vai lá, lê, né? Olha, eu tenho alguma dúvida, o seu orçamento, você fala em 5 produtos, mas você não me fala qual a quantidade de posições desse produto, se é fundo branco, se vai ter alguma produção, e aí você dá uma estendida na conversa e tal, isso para todos os segmentos, eu estou falando de produto, que é o meu caso aqui. Ah, legal, bacana, olha, eu vou te mandar um orçamento, você pode me passar teu e-mail, você prefere a proposta, ou então você pode até hoje em dia, você prefere a proposta por e-mail ou pode ser aqui no WhatsApp? A pessoa, pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp. Mas mesmo sendo pelo WhatsApp, você vai mandar uma proposta formal, um PDF, um documento, até porque lá atrás, no comecinho da carreira, eu sempre falo nos meus vídeos aqui que tem cliente malandro, né? Eu não mandava os orçamentos em PDF, eu tenho o meu orçamento feito em planilha,
que eu tenho lá, eu calculo o custo da minha hora, eu explico tudo isso, inclusive aqui no meu livro, como é que se calcula a hora, tudo e tal. E aí a minha planilha eu preencho algumas coisas e numa outra aba do Excel já sai o modelo padrão do meu orçamento e tal, para um determinado tipo de segmento. Já tem padronizado, eu tenho vários padrões de orçamento conforme os segmentos. Nesse daí era assim, e naquela época eu não mandava, eu era mais inocente comercialmente falando, e eu mandava o Excel. E eu mandei um orçamento para esse cliente malandro e ele ficou um tempo, alguns meses para responder. E quando respondeu, ele falou, tá, vamos fechar. Faz tempo que a gente se falou, não sei se você lembra do orçamento, e mandou a cópia do orçamento anexo. Só que eu tenho boa memória para os meus orçamentos. E eu falei, não é esse valor, deixa eu checar. Aí eu chequei e vi. Ele como na minha inocência eu não gerei um PDF, ele alterou o valor para mais baixo. Nesse caso eu nem respondi para esse cliente, eu simplesmente cortei a conversa, nem dei mais satisfação para esse cliente. E ele também não me procurou porque acho que ele percebeu que eu percebi, né? Então assim, mas tem que tomar cuidado. Então tem que mandar em PDF porque aí sim é um documento. Outra coisa é deixar as condições do trabalho meio nebulosas, assim, sabe? Assim, o prazo de entrega, você não fala direito quando é o prazo de entrega, você não fala como é o tipo de entrega, se você vai entregar em alta, em baixa, ou em alta ou em baixa, se vai entregar foto recortada, ou se era foto no fundo branco, mas você não citou, se vai retirar o fundo branco ou não, a noiva, se você vai fazer o fotolivro, se você vai usar todas as fotos, o que você vai fazer com o restante das fotos que não entraram no fotolivro. Lembre-se, o orçamento tem que ser didático. Você está falando para uma pessoa que não conhece o segmento da fotografia. Então todas as regrinhas têm que estar lá. Tanto as suas regrinhas, os seus direitos como fotógrafo, como os direitos do consumidor também. Não se esqueça que é uma relação de consumo. Então tem que estar tudo muito claro. E é lógico, né? Aliado àquilo que eu falei de não responder pelo WhatsApp sem um PDF, nada, porque quando é o PDF, você perguntou para a pessoa, posso mandar pelo WhatsApp? A pessoa falou, pode, ainda assim você vai mandar o PDF. Mas não vai falar, brother, tá aqui o orçamento que você me pediu e tal. Não, cara. Você não precisa ser aquela coisa formal de advogado, de direitos, de juiz, data vênia, vossa senhoria, claro que você não precisa disso, mas você também não vai tratar a coisa. Lembre-se, é uma relação comercial. Você tem que demonstrar que você é profissional a todo instante. Poxa, a pessoa te mandou uma mensagem, você respondeu rápido, isso já é bom. E até mesmo quando você está numa sessão, você está fotografando e chega um pedido de orçamento, pelo menos responda assim, né? Oi, obrigado pelo seu contato e tal, eu tô numa sessão fotográfica agora, a hora que eu tiver um intervalo, eu posso entrar em contato com você? A pessoa já, ele me respondeu, é bacana. E não deixar no vácuo e responder às 6 da tarde, quando você terminou a sessão, aí a pessoa fala, esse cara não me dá bola. O WhatsApp é mensagem instantânea, né? A pessoa fica com isso na cabeça, mensagem instantânea. Se não vem uma resposta instantânea, pega mal, né? Então, pelo menos uma satisfação do porquê que você não vai poder falar com ela naquele momento, você vai dar. Mas voltando aqui para a informação, para a resposta informal, você não vai ficar tratando a pessoa como você trata o seu amigo do skate, do surf, da bike, do treino, você entendeu? Do futebol, não é essa a questão. E mesmo que você esteja tratando com essa pessoa do futebol, naquele momento você é o fotógrafo, é o profissional. Por isso que tem que saber separar o profissional do pessoal. Com isso, a gente fecha algumas dicas do que não pode fazer. Agora vamos falar daquilo que pode fazer. Na verdade, daquilo que você deve fazer, pensando que o orçamento é uma peça de vendas, junto com a sua marca pessoal, a sua comunicação nas redes sociais. Então o orçamento ele vai te ajudar a fechar essa venda, ou não ajudar, mas a gente quer que ajude, né? Então o orçamento ele tem que ter um cabeçalho profissional. Aqui no nosso caso, São Paulo, dia tal, do mês tal, do ano tal. Parece bobagem colocar data, mas a data ela pontua pro cliente quando foi feito esse orçamento, quanto tempo vai ter a durabilidade desse orçamento, ou até para o seu próprio histórico, porque o cliente pode fazer um trabalho com você e a gente sabe que o tempo passa rápido, com a loucura do dia a dia, passam-se 2 anos e você nem percebeu.
E aí o cliente fala, lembra daquele orçamento lá e tal? Você vai lembrar do orçamento e tal. Só que você não se ligou que passaram 2 anos. E aí você vai cobrar o mesmo preço de 2 anos atrás? Não dá, né? Então, a data é muito importante. Ela pontua o momento que o orçamento está sendo feito. Seu nome ou logotipo ou logomarca, isso é muito importante, também mostra a credibilidade. Mesmo que o seu estúdio tenha o seu nome, é bom criar uma marca, né, para você. Você vem trabalhando essas marcas nas redes sociais e tudo mais, então tenha a sua marca no orçamento. É como se fosse o que a gente chamava antigamente, né, de papel timbrado. Tem que ter, isso é importante. Junto com a sua marca, você vai colocar os seus dados. Se você tiver um endereço fixo, que é o meu caso, coloca lá endereço tal, telefone tal, e-mail tal, site tal. Por quê? Porque a pessoa, por aí, ela já pode começar a te achar, ela vê o seu endereço, ela fala, ô, esse cara, né, eu vou deixar os produtos no estúdio do cara, tem lá o estúdio dele lá, tá, é um endereço real, ele vai checar no Google Maps, então é importante. Uma coisa que é bem importante nessa primeira fase é o título do orçamento. Ensaio, lembra das palavras vagas? Ensaio fotográfico de moda, ensaio fotográfico de gestante, ensaio fotográfico de retrato corporativo, cobertura de evento corporativo no Hotel X, sessão de fotos para casamento do casal fulano e ciclana, e assim por diante. Então é muito importante esse título do orçamento para a pessoa ler e saber, tá, estamos falando disso. Imagina que você é um fotógrafo que tem um fluxo grande dentro de uma empresa grande, de vários departamentos, e você não coloca o título Uma hora você faz foto para RH, outra hora você faz foto para o TI, outra hora você faz foto para o marketing, outra hora você faz foto para a diretoria, e os seus orçamentos não têm título. Até mesmo você vai se perder na hora de achar o que você está falando com a empresa, negociando e tudo mais. Outra coisa importante é o contexto desse trabalho, que vai acompanhar, claro, o título, mas você vai descrever um pouco desse trabalho. Cobertura de evento corporativo no hotel tal, no dia tal, em São Paulo ou na sua cidade, tarará, tarará, 4 horas de evento e assim por diante. Então, dá um contexto para que não sobre dúvidas do que está sendo contratado. Lembre-se, quem tem dúvida não compra, então é muito importante você ter esse contexto ali. Além desse contexto, você vai especificar um pouquinho mais os detalhes do trabalho. Qual é o tipo da sessão, qual é a duração estimada, quantidade de fotos que vão ser entregues, isso eu já até falei em outros vídeos, tem um card aqui para você entender melhor. Forma de pagamento, prazo de entrega, e se você vai dividir, se você vai fazer Pix com desconto, enfim, a sua forma de pagamento. E é claro, como vai ser a finalização desse trabalho. Lembra do não colocar tratamento básico? Explica o tratamento que vai ser feito. Se você vai fazer um fotolivro, explique as dimensões do fotolivro. É um fotolivro de X, Y, Z, a altura, a largura, tantas páginas, porque aí você não tem confusão e o cliente também não vai se sentir lesado. Se você entrega a mais, o cliente fica feliz. Se você entrega menos, o cliente muito provavelmente vai te processar ou no mínimo vai reclamar. E se reclamou, você já gerou um desconforto na sua relação comercial e esse desconforto pode ser determinante para você não trabalhar mais para essa pessoa, no caso de eventos pessoa física, ou para essas empresas. De qualquer forma, a gente está lidando com pessoas, mesmo quando você trabalha com um ambiente corporativo, mas você está lidando com pessoas. E se você já gerou esse desconforto, a pessoa vai falar, puxa, eu gosto das fotos do Paulo, mas o cara é chato, hein? O cara, nossa, o cara não explica direito, a proposta do cara é confusa. Ah, não, eu vou no outro lá. É assim que acontece. Você faz isso quando você está no papel de comprador de alguma coisa. Outra coisa, o seu valor, ele tem que estar extremamente claro do que ele está pagando. Então, por exemplo, assim, existem alguns modelos de orçamento que você pode colocar assim, olha, a sessão custa tanto e aí você tem pacote 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, isso é uma forma de você fazer um orçamento. Será que na hora que você apresentou o valor final, o cliente entendeu que ele tem que somar o pacote com a sessão? E se o maquiador é à parte e tem uma produção de objetos,
Estou falando aqui todos os segmentos da foto. Outro exemplo, você coloca um fotógrafo que faz casamento. Dia da noiva, cerimônia e acompanhamento da festa. Será que ficou claro que cada etapa dessa está inclusa no valor? Ou se ele vai me cobrar parte? Ou se de repente, por algum motivo, são cidades muito próximas e aí a igreja é num lugar, mas o buffet de casamento, o buffet da festa é em outro lugar? Será que ficou claro esse deslocamento? Então a gente tem que entender que a forma que a gente escreve esse tipo de coisa não pode deixar dúvida. Outra coisa bastante importante é você colocar prazo de validade na proposta. Mesmo que você estivesse num país que não houvesse inflação ou que fosse uma inflação tipo 3% ao ano, você não pode não ter prazo de validade da proposta. Se ele te acionar, vamos fechar o trabalho, hein? Dali 3 anos e você não corrigiu, você está perdendo 9% do seu trabalho. Imagina no Brasil, onde a inflação está correndo solta aí. Então, não dá para não ter prazo de validade. E aí, lembra do começo do vídeo que eu falei da data no cabeçalho? Também ajuda nesse sentido. Mas qualquer informação mais relevante do tipo, olha, você tem direito a 2 revisões do tratamento de imagem, ou você tem direito a sei lá, escolher 5 fotos extras além do combinado. Enfim, qualquer coisa que você queira pontuar que esteja fora daquela descrição, você tem que fazer um campo de observações importantes. Até mesmo a foto extra, e aqui no livro você entende com profundidade o porquê que você não deve entregar foto extra de graça, e aí você vai até colocar nessas observações quanto custa a foto extra. Então, você tem esse campo para mostrar as regras do seu trabalho de uma maneira, claro, cordial e tudo, mas você é uma empresa e você tem as suas regras, como funciona o seu trabalho. E, é claro, para você fechar essa proposta que é um argumento de vendas, que é uma ferramenta de vendas, você fecha com um texto acolhedor, do tipo, fico muito grato pela oportunidade, fico à disposição. Enfim, você vai arrumar uma maneira aí, até o próprio ChatGPT pode te ajudar nisso, a você fechar com um texto pequeno, curto, porém acolhedor e instigador para que esse cliente sinta vontade e confiança de fechar o trabalho com você. E agora chegou a hora de eu te dar 3 dicas importantes, bônus, que eu não falei até agora. Mas antes disso, deixa o seu comentário aí se você está gostando do assunto ou até mesmo se você já fez algumas coisas dessas positivas ou das negativas, e não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que vão curtir esse conteúdo. Uma das dicas importantes que eu vou dar aqui é: faça um orçamento adaptado à necessidade do seu cliente. Por exemplo, se você faz retrato corporativo e se você faz evento corporativo, está dentro do mesmo guarda-chuva? Sim, está. Mas o evento tem necessidades diferentes das necessidades do retrato corporativo. O retrato corporativo, você pode fazer ele em estúdio ou lá na empresa do cara, e você vai levar o seu equipamento, o seu mini estúdio, ou vai fazer aqui no estúdio, você vai ter uma estrutura, você vai dirigir a pessoa, você vai fazer uma entrega diferente. Então, tem que ser uma proposta focada nessas condições. E o evento corporativo a mesma coisa, é uma necessidade diferente, é uma dinâmica diferente de sessão fotográfica e é uma entrega diferente, então você também tem que fazer com necessidades diferentes. E assim para todos os segmentos, para casamento, para foto de produto. Então faça um orçamento adequado àquele modelo. O cálculo para você chegar no valor do seu trabalho, sim, você pode ter um cálculo de forma padronizada, automatizada com planilhas. Eu vou deixar um vídeo aqui no card que eu explico como fazer uma planilha básica de controle de custos para você chegar no seu valor. Então, assim, você tem como fazer um cálculo unificado, mas a hora de apresentar, lembre-se, é uma ferramenta de vendas, então apresente de maneira personalizada. Outra dica, e que eu já até falei aqui, mas não sei se você se atentou a isso, é uma ferramenta de vendas, mas ele é um documento. E sendo um documento, você tem que entregar um PDF extremamente bem estruturado
com tudo aquilo que eu já falei. Como é um PDF, você pode fazer uma pequena apresentação. Então, por exemplo, os meus orçamentos têm uma página que fala uma coisa absurdamente rápida de mim e os meus contatos para depois chegar no texto objetivo segmentado para cada cliente meu. Ou você pode, por exemplo, gerar um link. Existem algumas plataformas onde você hospeda o seu site que você, por exemplo, pode fazer como se fosse uma página desse seu site. Você deixa ele de maneira oculta e só a pessoa que tem o link vai lá e chega. Então também pode ser uma coisa interessante. Mas mostra que você tem um profissionalismo, mostra que a sua empresa é estruturada. Lembre-se, as pessoas estão buscando um profissional e não se espera de um profissional uma atitude amadora. Então toda essa parte, vamos chamar de burocrática, mas é uma peça de vendas, ela tem que ser profissional. E a outra dica importante é, se o orçamento é uma peça de vendas, de alguma forma ela tem que falar bem do seu trabalho. Você pode, por exemplo, ter um orçamento estruturado, bonitinho, e você vai fazendo páginas antes que vai gerando uma expectativa até chegar no valor, porque se você mandar uma folha só simples e assim, a pessoa não vai ler nada e vai ver o valor. A gente faz isso quando a gente recebe um orçamento, a gente vai lá direto no valor. Então você tem que fazer com que a pessoa crie a expectativa, gere valor, agregue valor, porque assim, saiba a diferença entre preço e valor. O seu orçamento ele tem que construir essa percepção de valor. Por isso que é tão importante o layout do seu orçamento fazer isso por você. É claro que isso tem que ser pensado, isso leva um tempo, você vai experimentar alguns modelos, mas isso vai te ajudar. Porque a ideia do preço e do valor, ela tem que estar muito presente na sua cabeça. Porque, por exemplo, se você está procurando um tênis, você sabe o modelo do tênis. Então eu vou lá na internet, tá lá, 540, 530, 560, 570. Qual é a nossa tendência? Eu vou no mais barato, o modelo do tênis é tudo igual. Mas tem muita gente que leva em consideração o seu profissionalismo, isso é preço. O que agrega valor? Se eu achei esse tênis a 530, por que eu vou pagar 570? Aí você entra lá no site do 530 e no site do 570. O site do 530 tem tudo aquilo de errado que a gente comentou, não tem informações claras, não te diz exatamente quando é a entrega, as formas de pagamento são confusas, até você chegar no botão de pagar, uma confusão. Você chega lá e entra no site do 570, tá tudo estruturado, você tem várias fotos, você tem fotos de detalhe do cadarço, da sola, da palmilha, da estampa do tênis, você tem lá a garantia, você tem lá, vou te entregar em 3 dias, a forma de pagamento é absurdamente clara, você sabe o quanto vai pagar, não tem pegadinha, você coloca... Então assim, é um site muito bem estruturado. Qual que vai gerar mais confiança? O de 570 ou o de 530? Então, eles agregaram valor. Então quem optar por comprar o de 570, ele está comprando pela segurança, que ele não vai tomar um chapéu. O de 530 você fala, tá mais barato, mas será? Se você lembra, cliente com dúvida não compra. Eu sou assim quando eu compro pela internet. Eu prefiro pagar uma coisa um pouquinho mais cara, não absurdamente mais cara, mas se eu sei que é de um site confiável. Então isso é valor. E a gente tem que fazer com que isso aconteça no nosso trabalho, agregar valor. Ele tem que te contratar pelo seu valor e não pelo seu preço. Porque se você chegar nessa questão da briga de preço, o que vai acontecer? Você vai lá, cobertura de evento, R$800. Não, mas o cara lá faz por 780. Tá bom, eu faço por 750. Porque o cliente faz esse jogo. E se você entrar nesse jogo, daqui a pouco você vai estar para o cliente falando, não, então, eu te dou R$100 para fazer a cobertura do evento. Não dá, né? Então, fiquem com isso na cabeça e entendam que o orçamento sim é uma peça de vendas agregada a todo o resto que a gente tem para oferecer. Bora pro próximo!